Garcia Pereira, que análise faz deste Orçamento do Estado para 2013? Boa tarde. Bom, este Orçamento do Estado é um documento que contém uma política de genocídio fiscal de quem trabalha, mas é simultaneamente, e toda a gente percebe isso, um orçamento impossível de concretizar nos seus objetivos e pressupõe à partida medidas adicionais ainda mais gravosas que o próprio orçamento. O orçamento está aivado de medidas contra quem trabalha, uma vez mais, enfim, quem suporta o essencial do esforço da chamada consolidação orçamental são os trabalhadores, seja do setor privado, seja do setor público, e os pensionistas, o que é uma verdadeira barbaridade. 3/4 desse esforço cai exatamente em cima destas pessoas e, por outro lado, contém inúmeros pontos de grave inconstitucionalidade, a começar pela diferenciação de tratamento entre os rendimentos de trabalho relativamente aos rendimentos de outras naturezas, em particular os de capital, mas passando depois por uma série de outros, designadamente a reincidência na inconstitucionalidade que foi declarada no outro acórdão do Tribunal Constitucional, a manutenção da sobretaxa, a redução dos escalões do IRS que, como disse bem o professor Jorge Miranda, ao atirar com rendimentos muito abaixo para dentro do mesmo escalão do que de rendimentos muito superiores e pondo-nos a pagar a mesma taxa, fere violentamente o princípio da progressividade do nosso sistema fiscal. Tem também medidas como a impossibilitação da dedução das despesas, por exemplo, de saúde, relativamente às pessoas que têm escalões de rendimentos mais altos, mas tratando desigualmente um agregado familiar que esteja ao mesmo nível de família, um que tem a infelicidade de ter alguém ou um conjunto de membros gravemente enfermos e outros não, e portanto são tratados de forma igual pessoas que estão em situação de base completamente desigual, e portanto é também um orçamento inconstitucional, mas é um orçamento claramente insuficiente. Portanto, dentro da lógica do pagamento da dívida, toda a gente percebe, o relatório hoje publicado da OCDE demonstra que os pressupostos com base nos quais este orçamento fixou os seus próprios objetivos são completamente miríficos, e nós vamos assistir aqui ao espetáculo lastimável, que eu acho que já ultrapassou todos os limites do decoro, reduziu a política da parte do governo e dos partidos que o sustentam ao grau zero da política, que consiste em fazer aquela figura de dizer, bom, vamos ver, realmente a situação é difícil, mas para daqui a 2 meses dizer, afinal, de facto, o desemprego era superior ao que se esperava. Nós tínhamos uma previsão completamente mirífica de desemprego, porque a própria previsão da OCDE já aponta para 16,9%, isto é, 17% de desemprego. Afinal, a recessão não é apenas de 1%, é pelo menos o dobro disso. Não chega e agora já não basta apenas privatizar a ANA, os CTTs ou a TAP, ao preço da uva mejona, é preciso ir ainda mais em cima dos mesmos. E, portanto, nós temos aqui, de facto, um orçamento que é a expressão concentrada de uma política de liquidação de quem vive do seu trabalho. E, portanto, para os trabalhadores poderem viver, este governo tem de morrer. Este orçamento pode arrastar o país para uma espiral recessiva? A política deste governo, de que o orçamento é uma peça e uma expressão concentrada, está a arrastar o país para uma espiral de recessão absolutamente evidente. E eu acho, aliás, que convém salientar, por exemplo, esta história de é preciso repensar o Estado Social e, portanto, reduzir 4.000 milhões onde se gasta demais. Eu acho que vale a pena relembrar alguns números só muito rapidamente. Portugal é dos países da OCDE com mais pagamentos diretos das famílias em saúde, mais elevados, 26%. E, enfim, em que a cota parte de parcela de funcionamento do ensino superior suportada pelas famílias é mais elevada, 22%. Já agora, os gastos com a saúde e as prestações sociais são, em Portugal, significativamente abaixo da média da União Europeia. Portanto, direi, por exemplo, que em 2008 a média da União Europeia a 27, as despesas de proteção social estavam em 26,7%, quase 27%, Portugal 24,3%. Em 2009, 24,5% na média da União Europeia a 27%, em Portugal 27%. Portanto, esta léria que se pretende fazer crer, a outra a seguir é dos funcionários públicos, fazendo crer que nós temos um número de funcionários públicos muito superior. Nós temos um número médio, 11% da população ativa, que é um número médio inferior à média da União Europeia em matéria de funcionários públicos. Agora, nós temos outras coisas interessantes. Por exemplo,
Se nós olharmos para os dinheiros que constam deste Orçamento do Estado, no que diz respeito a funções do Estado, nós concluímos rapidamente o seguinte: cerca de qualquer coisa como 185 mil milhões de euros relativos a funções do Estado, 70,5%, repito, 70,5%, isto é, qualquer coisa como 130 mil milhões de euros, é o dinheiro necessário para gerir a dívida pública. E depois, 10%, 18,3 milhões de euros, para o exercício das funções gerais de soberania. 15,5%, qualquer coisa como 28 mil milhões de euros, para despesas sociais. E 4% para funções económicas. Portanto, o que nós temos aqui é a demonstração clara de que se o país não consegue dar um passo em frente, é porque está amarrado a encher o bolso aos credores, à banca estrangeira, de que o governo português é um comitê de negócios em Portugal. E o cerne da questão está aqui. Não está ainda em cortar ainda mais em despesas sociais, em despesas de saúde, em despesas de educação, que é as únicas despesas em que o governo sabe cortar, e para que este orçamento aponta, Pereira, não se trata de ir sacar ainda mais dinheiro. Luís Gomes, deixa-me só terminar, por favor. Não se trata de sacar ainda mais dinheiro aos bolsos das pessoas e depois tentar compensar isso com coisas provocatoriamente designadas de apoio social, solidariedade social ou emergência social. Nós não precisamos de caridade. Um cidadão, por exemplo, que descontou toda a vida, durante 40 ou mais anos para o Estado, de parte do seu salário, fez com o Estado um contrato que lhe garante que lhe seja dada a proteção, em termos de proteção social, em termos de proteção de saúde, condigna, correspondente a uma vida condigna. E isso não é favor nenhum que ele está a receber, é apenas a contrapartida de uma prestação que ele assegurou durante dezenas de anos. Ora, o que é que isto tudo quer dizer? Quer dizer apenas uma coisa. O cerne da questão é ainda uma vez mais o mesmo. Se nós aceitamos a lógica de pagar uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, nenhum problema do país nem do povo será resolvido e, pelo contrário, a única saída que estes senhores conseguem encontrar e que virão daqui a um mês ou dois com a mesma desfaçatez com que vieram há um mês ou dois atrás dizer afinal não chega, afinal isto agora é uma espécie de tarô, nós não conseguimos adivinhar, não se está mesmo a ver que a previsão, por exemplo, a previsão para o desemprego e a previsão para a recessão e, portanto, a quebra das receitas fiscais que ficou absolutamente patenteada pelos últimos dados divulgados há dias, vai ser uma evidência ainda maior. Então, qual é a lata com que indivíduos que se pretendem dirigentes de um país se apresentam perante esse país, errando continuamente nas previsões e vindo dizer com a mesma desfaçatez com que tinham avançado medidas tendo por pressuposto previsões que toda a gente disse que estavam erradas, exceto eles próprios, vão aparecer agora. E as medidas adicionais, a questão é esta. Os senhores digam quais são as medidas adicionais que têm no bolso. Quais são as medidas adicionais para além dos 4 mil milhões? Vão buscar esse dinheiro aonde? É que bolsos? Quantas mais crianças é que vão ter que morrer com a elevação da taxa de mortalidade infantil, com a elevação dos números de casos de tosse convulsa? Quantas mais pessoas é que vão morrer em virtude dessas medidas adicionais? Que estes senhores não querem revelar agora. Porque têm sempre governado à custa disto. A lógica de, repare bem, parece que estamos a ouvir o engenheiro Sócrates. Eu ouço o meu querido amigo Luís Gomes, por quem tenho uma enorme amizade e uma enorme consideração, e ele sabe que isto é verdade, e sei que ele também tem por mim. Mas ouço, e cada vez vejo mais o engenheiro Sócrates, que é, a culpa é do Dom Afonso Henriques, isto é, de erros cometidos no passado, que vêm lá desde há 800 anos atrás, e a situação mudou muito nos últimos 15 dias e vai mudar outra vez nos últimos 15 dias. E, portanto, meus senhores, isto para já é assim, mas contem daqui a semana eu estou a dizer exatamente o contrário. Não pode ser. A queda do governo, a admissão do governo é uma emergência nacional neste momento.